Assim, contato com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Vamos conversar com ele sobre a pandemia por coronavírus e também sobre o retorno gradual de alguns serviços considerados não essenciais. Caterina. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Catarina. Muito obrigado pelo convite. Legal. Deputado, para começar, eu gostaria que o senhor se posicionasse, compartilhasse com o nosso público a sua avaliação sobre o retorno gradual de alguns serviços que são considerados não essenciais. Essa é uma reivindicação dos prefeitos dos municípios menores, sobretudo aqueles que não possuem casos confirmados de Covid-19. Por gentileza. Olha, é uma atitude extremamente temerosa essa, porque, na verdade, o vírus está se espalhando, o isolamento social no estado de São Paulo é fraco, é pequeno, não está sendo suficiente, ele não está sendo respeitado, né? Até porque há um movimento contrário a isso. E nós sabemos que a única saída para deter o coronavírus é através do isolamento social, da quarentena, porque é uma doença que não tem remédio nem vacina, então, por enquanto, não tem outra saída. Logicamente que é ruim, né? É desagradável, isso gera efeitos negativos na economia, no bem-estar das pessoas, mas, infelizmente, é a única saída do momento. Então, nós temos que intensificar a quarentena e o isolamento social. Não é o momento de afrouxar, até porque a curva está subindo. Nós estamos tendo um aumento do número de mortes. Então, é um absurdo. Agora que nós tínhamos que estar de quarentena total, fazendo um trabalho de isolamento social mais intenso, você vê alguns setores pressionando, né, o Estado a afrouxar, a flexibilizar a quarentena. É um absurdo. Isso vai gerar mais mortes e vai gerar mais prejuízos para a economia, porque países que fizeram isso depois tiveram que voltar atrás. Então, vai ter que fechar de novo lá na frente. Então, isso é um contrassenso. Nós não podemos ceder à pressão dos empresários, à pressão de setores econômicos que querem que a população morra, né? Porque a preocupação desses grupos é com o lucro, é com os seus negócios. E eles não vão para a linha de frente. Eles têm hospitais privados, planos de saúde, né? Eles não serão expostos como a maioria da população que pega ônibus, metrô, trem, transporte superlotado, degradado. Essas pessoas, os trabalhadores, serão vítimas desse processo. Então, é um erro grave esse de abrir. E muitas cidades do interior, embora não tenham, algumas, na verdade, que não tenham casos, podem ter a qualquer momento, porque a partir do momento que abre o espaço, você pode contaminar as pessoas. Deputado, nós tivemos, então, recentemente a aprovação de um projeto de resolução, né, que é o 13 de 2020, aqui no Parlamento Paulista, que visa, então, a redução de gastos aqui, inclusive redução nos salários, né, dos servidores, deputados. Como que o senhor avalia, então, a aprovação desse projeto, deputado? Esse projeto tem mais um valor simbólico do que prático, na verdade, porque eu tenho dito isso na Assembleia Legislativa. Foi importante do ponto de vista simbólico, acho que a Assembleia tem que dar mesmo a sua contribuição. Nós aprovamos o projeto, sem dúvida nenhuma, mas não pode ficar só nisso. A Assembleia Legislativa tem que aprovar os outros projetos que nós apresentamos. Por exemplo, eu apresentei um projeto que daí sim vai carrear bilhões de reais para o combate à pandemia, para a proteção social dos trabalhadores, que é o projeto de lei que suspende a desoneração fiscal para vários grupos econômicos que têm isenções fiscais, benefícios fiscais, grandes frigoríficos, empresas aéreas têm benefícios fiscais. Então, tem que suspender esses benefícios e canalizar esses recursos para a população. Daí sim, nós vamos ter bilhões de reais. Mas a Assembleia Legislativa tem medo, ela não toca, né, nos interesses do grande poder econômico do Estado de São Paulo, do agronegócio, dessas empresas que eu citei. Então, nós temos que avançar também, sobretudo, desses grupos econômicos. Temos que aumentar aqui os impostos, por exemplo, para heranças, grandes heranças, pagam apenas 4% aqui, né? Quando
pela Constituição, poderiam pagar até 8%. Então, nós temos que avançar no poder econômico. Aí sim, a gente vai ter uma grande contribuição. Tem que cobrar a dívida ativa do Estado com as grandes empresas, que já passa de 340 bilhões de reais, sendo que uma parte dessas empresas são beneficiadas já com os descontos e os benefícios fiscais que eu citei. Então, nós temos que avançar. Não basta só descontar o salário dos funcionários e dos parlamentares da Alesp. Importante, já agora vamos avançar e, sobretudo, para poder oferecer proteção social, porque nós defendemos isolamento, mas com proteção social, com recursos do Estado, recursos financeiros e econômicos para a população, para os desempregados, para os trabalhadores informais, para os pequenos comerciantes, os médios também, né, para as pessoas em situação de rua, enfim, tem que ter uma ampla proteção social para que a população possa ficar em casa com dignidade. Legal. Deputado, também falando em relação ao retorno gradual de alguns serviços, muitas pessoas comentam sobre a situação na educação municipal e estadual. E alguns comentam da possibilidade de retorno a partir do dia 11. Eu gostaria de saber também a sua avaliação em relação à questão das escolas. Se o senhor entende que já é o momento para voltar aos poucos ou não. As escolas devem permanecer fechadas e o ensino à distância deve ser tratado como a melhor alternativa neste momento. Olha, primeiro que é impossível haver a volta das aulas, né? Não é possível isso a médio prazo, a curto e a médio prazo. Então, não haverá volta, porque é impossível, as pessoas estão morrendo. O número só aumenta, a curva sobe cada vez mais. Nós não temos nenhum indício, né, de contorno dessa situação. A situação está se agravando cada vez mais no estado de São Paulo, no estado e na cidade de São Paulo, sobretudo, que é uma grande cidade com 12 milhões de habitantes, porque as políticas feitas até agora não são suficientes, né? Então, não haverá volta às aulas por um bom tempo, né? Agora, a educação à distância é uma farsa também. A Secretaria da Educação montou um projetinho aí, meia boca, para inglês ver. Não tem educação à distância nenhuma, até porque os nossos alunos, em geral, pelo menos uma boa parte da rede, não tem acesso à internet, não tem acesso à banda larga, não tem acesso a computadores em suas casas, nem tem casas. Muitas vezes o aluno mora num cômodo, lá com 10 pessoas, né? Então, não tem, o aluno não tem acesso aos aplicativos, e mesmo professores da rede estadual, que ganham muito mal, os salários são baixíssimos, e esses professores não têm nem internet em casa, muitas vezes, não têm condições de pagar um pacote desses, não tem aplicativos também, não tem computadores atualizados para fazer esse tipo de trabalho, porque o Estado nunca investiu nisso. O Estado sempre manteve as salas de informáticas, poucas que existem, desatualizadas, sucateadas e degradadas. Nunca houve preocupação do Estado com educação à distância, com novas tecnologias, com nada disso, com banda larga. As nossas escolas estão abandonadas do ponto de vista tecnológico. Agora, o Estado tenta improvisar de uma forma pré-amadora uma proposta para inglês ver, penalizando os alunos e professores. Os professores estão, né, tendo que fazer um trabalho dobrado, burocrático, ridículo, que a secretaria está exigindo dos professores e dos gestores, porque isso não funciona num momento como essa educação à distância, porque não é educação, né? Ali eles estão distribuindo alguns conteúdos, depois ainda querendo fazer prova em cima da distribuição dessa educação conteudista que eles criaram, dessa educação bancária, de depositar conteúdos na cabeça dos alunos, depois querer que eles devolvam nas provas. Como é que um aluno vai fazer uma prova num ambiente como esse, no momento de pandemia, com as pessoas morrendo, o aluno passando fome, o seu pai não sabe se vai ter emprego amanhã, se vai trazer comida para casa? É um momento de tensão, e a secretaria pensando em ensinar equação de segundo grau, né, de dar português para o aluno, sem nenhuma contextualização com a pandemia, com o que está acontecendo.
O que nós defendemos é que as escolas tenham contato, sim, com os seus alunos, com a comunidade escolar, que é importante isso, mas para dar apoio, solidariedade, orientação para as famílias. Nós não vamos abandonar os nossos alunos, nós queremos estar com eles, mas não dá para ensinar a equação de segundo grau agora e dar provinha para o aluno, né? E pedindo para a família ajudar. A família está lutando pela sobrevivência. A população precisa de renda básica, precisa de remédios, precisa de produtos de higiene, ela precisa sobreviver. E a Secretaria da Educação não percebeu isso, né? Idealiza uma família que não existe, ou se existe, ela é minoritária hoje, e esquece da formação da rede, como que a rede pública é constituída hoje. Olha, quero agradecer demais a participação do senhor, informações importantes trazidas aqui nesta entrevista. Desejo ao senhor um ótimo dia e volte mais vezes aqui ao Jornal da Rede Alesse. Boa terça-feira para o senhor. Obrigado, bom trabalho para vocês, foi um prazer. Um abraço, deputado. Obrigada. Obrigado.